Olá, meu nome é Diogo e este aqui é o Portal da Ciência. No vídeo de hoje, falarei sobre a enigmática matéria escura e as suas implicações na evolução e no funcionamento das galáxias. As galáxias são como sistemas estelares de maior escala, compostas principalmente por estrelas, gás e poeira. Assim como os planetas orbitam o Sol, toda a matéria que compõe uma galáxia orbita um núcleo galáctico. Quanto maior é a gravidade de uma galáxia, mais matéria ela tem, e mais rápido as estrelas giram ao redor de seu centro. Isso parece intuitivo, mas havia um mistério. O vídeo da esquerda mostra como os cientistas previam que as galáxias se comportariam. Próximo ao centro, as estrelas giram rapidamente, mas à medida que vamos nos distanciando, a velocidade orbital das estrelas diminui. Contudo, as observações revelavam algo surpreendente. As estrelas orbitavam o núcleo galáctico muito mais rápido do que o previsto, especialmente nas bordas da galáxia. Uma órbita requer um equilíbrio perfeito entre a velocidade orbital e a gravidade. Por isso, se a velocidade orbital das estrelas é muito maior do que pensávamos, as galáxias também possuem muito mais gravidade do que o previsto. A gravidade é gerada pela matéria. Portanto, se as galáxias têm mais gravidade, também possuem muito mais matéria do que o previsto. Porém, havia um problema. Os cientistas só conseguiam observar por volta de 10% da matéria necessária para gerar a estonteante gravidade das galáxias. Por mais que tentassem, não conseguia-se observar os restantes 90% da matéria das galáxias. Parecia até que essa matéria estava invisível. Foi pensando profundamente nisso que os cientistas tiveram uma ideia. E se a matéria que estivessem procurando não emitisse luz? Isso explicaria perfeitamente por que eles não conseguiam observá-la. Portanto, essa matéria invisível presente em quase todas as galáxias foi chamada de matéria escura. Em suma, a matéria escura é um tipo hipotético de matéria que compõe a maior parte da massa das galáxias e do universo. Uma de suas principais características é o fato de que ela não interage com a luz, e por isso é impossível observá-la diretamente. Mas do que é feita a matéria escura? Após a conclusão de que havia matéria ainda não detectada nas galáxias, os cientistas pensaram que talvez ela fosse constituída de muitos objetos maciços que não eram detectados devido às suas baixas luminosidades. Esse pressuposto ficou conhecido como a hipótese dos objetos astronômicos de halo compacto e grande massa. Essa categoria inclui anãs brancas, planetas com a massa de Júpiter, anãs marrons com até 12,5% da massa do Sol, estrelas de nêutrons e alguns tipos de buracos negros. Mas se esses corpos não emitem luz o suficiente para serem observados, como podemos detectá-los? Como expliquei em meu vídeo sobre relatividade, a gravidade distorce a trajetória da luz. Portanto, se a luz de uma galáxia ou de uma estrela distante está distorcida, há um corpo maciço entre o telescópio e a estrela. Através disso, pode-se detectar um corpo que não emite luz, assim como os objetos maciços de halo compacto. Todavia, mesmo utilizando essa técnica, os astrônomos não detectaram o suficiente desses objetos nas galáxias. Portanto, embora esses objetos certamente constituam uma parte da matéria escura, é muito improvável que elas sejam o único componente. O problema é que nenhuma outra partícula cuja existência é comprovada se encaixa nas descrições da matéria escura. Sendo assim, pouco nos resta. Para compreender a matéria escura, teremos de cruzar as fronteiras do que sabemos e adentrar um mundo ainda desconhecido. A hipótese mais aceita pela comunidade científica atualmente é que a matéria escura é constituída principalmente das chamadas partículas maciças de interação fraca, ou WIMPs. Essas partículas possuem muita massa, são extremamente abundantes no universo e interagem muito fracamente com os átomos, apenas através da força gravitacional e da força nuclear fraca. Muitas das partículas que conhecemos, como prótons e nêutrons, são constituídas de 3 quarks
ou 3 antiquarks. Por terem essa constituição, são consideradas matéria bariônica. Ao contrário disso, as partículas de matéria escura, se existirem, são constituídas de algo completamente diferente, e por isso serão consideradas matéria não bariônica. Os principais exemplos das partículas maciças de interação fraca são os fotinos, os neutralinos e os neutrinos inertes. Em suma, essas partículas são extremamente maciças e, por isso, se movem lentamente pelo espaço. Possuem carga neutra e, logo, não interagem com a força eletromagnética. Isso significa que elas não interagem com o espectro eletromagnético, ou seja, a luz. São partículas estáveis e, portanto, não se desintegram. A matéria escura também é muito abundante. Na verdade, ela é tão abundante que, se existirem, bilhões de partículas de matéria escura estão passando por você nesse exato momento. Em um ano, dezenas de quadrilhões de partículas terão passado pelo seu corpo. Incrivelmente, alguns estudos estimam que, em um ano, apenas 10 delas interagem com os átomos do seu corpo. Percebe-se que a matéria escura interage muito fracamente com os átomos. Entretanto, essa conclusão também levanta muitos questionamentos. Se há bilhões e bilhões de partículas de matéria escura passando por nós a cada segundo, de onde elas vieram? Como elas foram criadas? Para responder essas questões, teremos que observar os primeiros anos de vida do universo. A luz possui uma velocidade muito alta, mas finita. Por isso, leva-se tempo para que ela percorra grandes distâncias. Assim, quando apontamos nossos telescópios para galáxias a bilhões de anos-luz de distância, vemos a luz que foi emitida por elas há bilhões de anos atrás, e literalmente, as vemos como eram no passado. Por causa disso, basta apontar os nossos telescópios para os locais mais distantes de nós, e podemos observar como era o universo no passado, a partir de 300 mil anos após o Big Bang. Antes desse período, o cosmos era tão denso que a luz não conseguia viajar pelo espaço por mais que alguns centímetros, sem colidir com outra partícula. Por isso, os registros do universo logo após o Big Bang estão para sempre perdidas em um passado inalcançável. As observações revelam que a matéria escura já existia 300 mil anos após o Big Bang, e a quantidade de matéria escura no universo permaneceu a mesma com o passar do tempo. Baseado nisso, podemos concluir que toda a matéria escura que existe foi criada antes desse período, e a matéria escura não é mais criada no universo. Anteriormente, eu disse que a matéria escura interage com a matéria bariônica através da força gravitacional e da força nuclear fraca. A força nuclear fraca é uma das 4 forças fundamentais da natureza e está relacionada à desintegração das partículas. Por exemplo, uma partícula X com energia de 10 gigaelectronvolts poderia se desintegrar em 2 partículas Y com energia de 5 gigaelectronvolts. No exemplo, a partícula X emitiu 2 partículas Y em sua desintegração. Portanto, se a matéria escura interage com a força nuclear fraca, faz sentido deduzir que uma partícula com muita energia, ao se desintegrar, emita partículas de matéria escura. Se a nossa dedução estiver correta, basta resolver o quebra-cabeças. Qual é a única partícula que possui muita energia, é altamente instável e só existe em condições extremas, como nos primeiros momentos após o Big Bang? Essa partícula é o bóson de Higgs. Se a hipótese estiver correta, nós sabemos exatamente como a matéria escura foi criada. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era tão denso que havia energia acumulada o suficiente para que incontáveis bósons de Higgs fossem formados. Por serem altamente instáveis, os bósons de Higgs formados se desintegraram, emitindo uma quantidade imensurável de fótons e toda a matéria escura que existe no universo. E tudo isso aconteceu num piscar de olhos.
Não é incrível como nós relacionamos a matéria escura com o bóson de Higgs e fomos capazes de deduzir como a matéria escura foi criada? Essa é a magia da ciência. Tudo tem uma razão para acontecer, e usando a razão, nós somos capazes de deduzir até os mais complexos teoremas. Contudo, vale lembrar que a existência das partículas maciças de interação fraca, assim como a hipótese que deduzimos agora, ainda não são comprovadas. Porém, muitos experimentos estão sendo realizados para verificar a veracidade dessas hipóteses, como o grande experimento subterrâneo Shannon e as colisões de partículas no LHC, o grande colisor de hadrons. A matéria escura também exerceu um papel fundamental na evolução do universo. Os cientistas pensam que, por causa de sua gravidade, a matéria escura foi a principal responsável por agrupar a matéria no universo. Após o Big Bang, formaram-se grandes halos de matéria escura. Devido à forte gravidade, a matéria bariônica foi atraída para estes halos, que se tornaram os palcos para a formação de praticamente todas as estrelas, galáxias e aglomerados de galáxia que existem. Se pensarmos bem, não somos muito diferentes da matéria escura. Nós interagimos muito com os átomos e pouco com a matéria escura. E a matéria escura parece interagir muito consigo mesma, mas pouco com os átomos. Do ponto de vista da matéria escura, nós somos a matéria invisível e exótica do universo. Na verdade, a matéria escura é quase como um novo universo, invisível e ainda desconhecido, que coexiste conosco nesse exato momento. É quando cruzamos as fronteiras do desconhecido e investigamos a fundo as raízes da realidade que é revelada a verdadeira magnificência do cosmos. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.